Com o sucesso de X-Men, Quarteto Fantástico e Homem-Aranha, séries animadas dos anos 90, a Marvel pensou em lançar mais uma, agora de um grupo que não tinha sido adaptado ainda. E que grupo era esse? Justamente os nossos queridos gloriosos Vingadores. E lançou o Vingadores Unidos, ou Vingadores United They Stand. Essa série dos Vingadores veio aí para se solidificar como uma das piores animações que a Marvel já fez. Para você que conhece Vingadores por Os Supremos ou Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, né, que era um grande desenho que passava no Disney XD, se prepare, meu amigo, porque hoje a viagem será bem turbulenta e eu já peço que você se inscreva no canal para você não perder os novos vídeos e também já comenta aqui embaixo a resposta da pergunta do dia. Qual é a identidade secreta do Capitão América? Hoje a pergunta é fácil. Se você não souber responder isso nos comentários, eu recomendo que você corra logo no link que eu coloquei para você começar a ler mais quadrinhos, porque você tem que aprender isso. É uma pergunta fácil. Comenta aí quem é o Capitão América. É o Bruce Banner? É o Bruce Wayne? É o Terry McGuinness? Quem é o Capitão América? Comenta aqui embaixo. Sem mais delongas, do que se trata Vingadores Unidos? Nos anos 90, a Marvel estava enfrentando uma grande crise econômica. E não só ela, mas também a DC e as outras produtoras menores. A gente sabe que nessa época veio muita gente publicando quadrinhos. Então a gente tinha a Image, a gente tinha o Wildstorm, a gente tinha também a Malibu Comics, a gente tinha várias pessoas criando suas próprias editoras que estavam insatisfeitas ali com a Marvel, com a DC. A gente teve a junção do pessoal, né? Tipo, teve o Todd McFarlane e alguns outros que criaram a Image Comics, aí lançou o Spawn, The Max. Foi saindo um monte de herói mais underground que acabou meio que tomando espaço, e a Marvel e a DC, que eram as duas gigantes, começaram a ter problemas. Contudo, a DC tinha o Batman e também tinha o Superman. E nisso veio a morte do Superman, que foi um quadrinho que quebrou tudo quanto é recorde de venda. Tem vídeo sobre a morte do Superman aqui no canal, procura aí que tem no card para vocês clicarem. E meio que deu uma alavancada na DC, muito, né? Alavancou muito a DC. Os filmes da DC também estavam indo bem, a gente tinha o Batman e o Batman o Retorno. O Superman do Christopher Reeve também fazia muito sucesso, então a DC ela estava se dando bem. Já a Marvel, do outro lado, estava precisando de alguma coisa. E nisso ela decidiu fazer mais um desenho, porque as séries de animação dela estavam indo muito bem. As da DC, estavam indo bem demais também, porque tinha o Batman Animated Series, o Superman Animated Series. Já as da Marvel, tava indo bem, mas a Marvel ela nunca foi muito boa de gerenciar isso nos anos 90. A gente viu eles cancelarem o Spider-Man Animated Series para fazer o Ação Sem Limites, e o Ação Sem Limites fracassou. Também tem vídeo dele aqui no canal, depois desse você assiste. E aí veio esse Vingadores aí que foi pela mesma linha do Ação Sem Limites, que tentava modernizar o herói, colocar ele contra vilões diferentes, não sei o quê. E esse aqui foi a mesma coisa. Em vez de você ter personagens como Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, que já eram conhecidos, né, que são membros-chave do Vingadores, não, eles falaram, cara, vamos criar um pessoal novo aí, vamos pegar os heróis menos conhecidos, porque é pro jovem, é pra começar coisa nova. Nisso, eles colocaram Magnum, Vespa, Tigra, Gavião Arqueiro, Hank Pym, o Homem-Formiga, juntaram eles e falaram que eles são os novos Vingadores. Ainda botou o Falcão também no meio, o Visão e alguns outros heróis que aparecem em poucos episódios, pra tentar ganhar um público novo e, cara, fracassou demais. Porque, primeiro, os designs são horrorosos. É aquela coisa assim, puro suco dos anos 90, com tipo todas as personagens femininas usando fio dental e ombreiras. Os personagens masculinos usam os trajes que são só pra vender boneco, então é traje de neve, traje de selva, traje de guerra, traje de lavanderia, traje havaiano, é tudo quanto é tipo de traje que você imaginar. E fracassou. Saiu pela culatra esse tiro, porque tanto os quadrinhos tie-in, que são aquelas revistinhas baseadas no desenho, que quase todo desenho da época tinha, o Batman tinha, o Superman tinha, Liga da Justiça também teve, os da Marvel também tinham, e simplesmente os quadrinhos fracassaram, porque no quadrinho eles viram que os episódios estavam indo mal de audiência, então eles decidiram trazer figuras conhecidas como Doutor Destino, Homem de Ferro nos quadrinhos, mas não deu certo porque já estava queimado, e os bonecos também eu nunca nem vi esses bonecos vendendo, e eu vou passar umas imagens aí no vídeo, né? Se algum de vocês aí tiver algum boneco desse, fala pra mim, porque eu nunca vi esses bonecos vendendo. Eu coleciono action figures, como quem acompanha o canal sabe, e cara, nunca vi esses bonecos aí dos Vingadores Unidos vendendo, né? Realmente esses aí passaram desapercebidos pela minha pessoa. E nisso, do que se trata o desenho, né? Vocês já viram por que fracassou, como era estruturado, do que se tratavam as histórias. Basicamente, o desenho ele seguia um formato episódico. Esse formato episódico trazia vários vilões. E diferente dos heróis, que eram heróis menos conhecidos, eles trouxeram alguns vilões já conhecidos de vocês. Kang, o Conquistador, trouxe também o Alto Evolucionário, trouxe também o Barão Zimo, e trouxe alguns vilões ali mais conhecidos. Contudo, o problema era episódios que eram sem sal, porque a ação era muito reutilizada, então você via vários frames iguais em episódios,
Era comum isso nos anos 90 e até hoje. É comum você reutilizar quadros já animados em cenas diferentes para poder poupar tempo, poupar orçamento, especialmente no começo de uma série, né, em episódios pilotos, por exemplo, também. Mas aqui era absurdo. A ação é sensal, o orçamento era baixo, porque o orçamento dessas séries da Marvel não era tão alto quanto os da DC, não era um universo animado da DC, era mais baixo o orçamento da Marvel. Então você já juntava isso com meio que personagens que eram ruins de desenhar, porque era com essas roupas muito exageradas, então os caras reutilizavam com força, era muita luta que era vários socos repetidos. Então isso foi minando a popularidade do show, e adivinha, assim como Homem-Aranha São Sem Limites, ele também foi cancelado rapidinho, só teve 13 episódios, e foi aí um dos que entrou pro hall de piores animações da Marvel. A gente tem uma trama sobre o Magno ficando infectado com uma doença que só a Agatha pode salvar. Aí a Feiticeira Escarlate tem que se juntar com a Agatha. Aí no final vem o vilão Zodíaco. E aí tem uma mega saga de 2 partes. 2 partes. Para finalizar o desenho. E no final das contas, meu amigo, ninguém nem lembra desse desenho hoje em dia. O Quarteto Fantástico era muito melhor. O desenho do X-Men era muito melhor. E esse desenho, infelizmente, virou o patinho feio para Marvel. Ele é meio ali parecido com o que aconteceu depois com aquele desenho do Homem-Aranha da MTV. Ele ficou o patinho feio da época porque ele tentou ser muito diferente, com seu negócio diferentão, 3D, e ficou queimado. Eu já fiz até vídeo sobre esse desenho do Homem-Aranha. E esse desenho dos Vingadores também ficou queimado, porque todo mundo olhava e falava, cara, você tinha os Vingadores perfeitos no desenho do Homem-Aranha. Esses Vingadores apareceram no Quarteto Fantástico, no X-Men, no Homem-Aranha. Aí quando era hora de fazer um desenho dos Vingadores, vocês não fazem um desenho bom? Porque o desenho do Homem-Aranha, a série animada, subiu muito a régua. Porque lá a gente teve Guerras Secretas, a gente teve a Guerra dos Aranhas, que foi o Aranhaverso, antes desse negócio do Aranhaverso virar popular. Então, assim, eram desenhos que eles subiam o nível. O desenho do Quarteto Fantástico, por exemplo, trouxe os Inumanos e o Motoqueiro Fantasma, tá ligado? Trouxe o Motoqueiro Fantasma e os Inumanos. O Capitão América também, que eu ia falar de novo, mas o Capitão América apareceu em tudo quanto é desenho dessa época. Mas, assim, todo mundo aparecia nesses desenhos em crossovers e tal. Então, meio que você já tinha o blueprint, você já tinha o caminho feito para lançar um desenho dos Vingadores. Em vez de você fazer isso, você meio que reformula a equipe, bota uma equipe mais panguá e aí meio que, tipo, perdeu o peso, tá ligado? Perdeu o peso. Você fala, rapaz, tá, beleza, mas quem são esses caras, tá ligado? Muita gente da época não conhecia. Porque tanto a Marvel quanto a DC, elas sofrem com alguns problemas de popularidade, de sempre ser os mesmos heróis. Então, o leitor médio, ele não conhece a maioria desses caras. Hoje todo mundo conhece Falcão e tal, por causa dos filmes. Mas na época, quando lançou isso aí, cara, tipo, muita gente olhou assim e falou, mano, quem é Magno, tá ligado? E o Magno tem um problema que até nos quadrinhos ele é muito mal usado. Então, quem dirá numa animação onde, brother, ninguém conhecia ele, tá ligado? Tipo, eu lembro que eu mesmo, criança, eu não sabia quem era o Magno. Porque nos desenhos que eu assistia na época, Marvel Super Squad, o Vingadores Heróis Mais Poderosos da Terra, o desenho do Homem-Aranha, o Magno nunca apareceu. E eu não vi essa série na minha infância. Eu só fui ver essa série depois de mais velho, pra fazer esse vídeo. Que inclusive tem ela no Disney Plus, pra você assistir. Então assim, é um negócio que meio que caiu num limbo ali, que fica difícil, tá ligado, de você conhecer. Eu mesmo, que gosto muito de quadrinho, não conhecia algum desses heróis na época da minha infância, só fui conhecer depois de mais velho, e inclusive eu nem sabia que eles tinham aparecido nessa animação, porque eu não sabia que essa animação existia. Quando eu a vi, eu falei, caramba, tem um desenho que tinha o Magno como protagonista. Porra. E aí você me pergunta, né, cara, mas por que os outros heróis não apareciam então? Eles diziam que os grandes heróis eram lendas e não sei o quê, e nunca explicavam por que eles não apareciam. Tanto que o Thor, ele só apareceu como pequenas participações especiais. O Homem de Ferro e o Capitão América até apareceram mais, mas assim, foi pra tentar levantar a popularidade e não funcionou, cara. Fracassou e muito. Mas bom, pessoal, essa foi a história do pior desenho que a Marvel já lançou. Eu espero que você tenha gostado. Eu peço que você se inscreva aqui no meu canal se não tiver inscrito ainda. Confira o link no comentário fixado que tem os quadrinhos para você comprar na loja parceira do canal. Você comprando lá, você me ajuda e ainda se ajuda. E vai mais uma vez a pergunta do dia. Qual é a identidade secreta do Capitão América? Você sabe? Se você não sabe, pesquisa no Google e responde aí que eu vou fingir que você não pesquisou. Mas eu sei, todo mundo tá pesquisando e todo mundo que já sabe. A de hoje é bem fácil, cara. Não precisa pesquisar, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e se cuidem.